Vocês também que estão em casa, que Deus abençoe a família, a casa de vocês. Queridos, quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 4:11 diz assim a palavra do Senhor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor, obrigado por tua palavra. Nos alimente nessa noite, Senhor, trazendo sobre nós a tua verdade, trazendo sobre nós, ó Deus, Senhor, o seu manancial de vidas. Espírito do Senhor, que o Senhor tenha, Pai, Jesus, o privilégio, ou melhor, que o Senhor possa ter, Pai querido, a doçura de poder nos tocar nessa noite através da tua palavra, de alcançar o nosso coração, Senhor, que às vezes fica tão, ó Pai, como uma pedra, às vezes fica tão endurecido por as coisas dessa vida, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa adentrar no nosso íntimo, Pai, e nos ajudar, nos quebrantando, nos ajudar, Senhor, nos moldando, nos transformando, segundo o teu querer, segundo a tua vontade em nossas vidas, Pai. Eu oro, sendo grato ao Senhor, por ter a oportunidade de compartilhar a tua palavra, o teu evangelho com os irmãos. E eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, usa a minha vida, Pai, que nada sei, e eu te peço, Pai, que o Senhor possa destilar da tua boa verdade sobre nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos nesses dias caminhando um pouco sobre a importância da palavra do Senhor em nossas vidas. Nós temos falado um pouquinho sobre esse aspecto. Como é importante a palavra de Deus. Como é importante o meditar, o estudar, nos aplicar à disciplina de conhecer mais a palavra do Senhor, e não somente de conhecer a palavra do Senhor em si, mas nos aprofundar em conhecer o seu autor, não é verdade? Termos um relacionamento mais profundo, termos uma convivência mais intensa com o Senhor Jesus através da sua palavra. Estamos discorrendo já há alguns dias sobre este aspecto, e hoje escolhi esse texto, irmãos, para falar e também para acentuar como é importante, né, mais uma vez, a palavra do Senhor, como é importante a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E a carta de Hebreus, irmãos, a carta de Hebreus, eu não sei se você já teve a oportunidade de lê-la, parte dela ou ela toda, mas a carta dos Hebreus, o autor ele vai fazendo um paralelo, se eu posso dizer assim, sobre o sacrifício de Jesus com os ritos e personagens do Antigo Testamento. E o autor vai tentando, ele cria uma escada de degrau em degrau, vai nos mostrando a superioridade de Jesus. O autor mostra que Jesus é superior a Moisés, superior a Arão, ao sacerdócio, superior aos anjos. O autor vai mostrando de maneira bem objetiva como o sacrifício de Jesus na cruz, ele é justamente para nos livrar da morte eterna e nos dar a oportunidade de salvação eterna. E aí, quando chega aqui no capítulo 4, o autor então, ele fala um pouco, fazendo esse paralelo, ele fala sobre o descanso, sobre descansarmos na obra do Senhor Jesus, sobre o crente viver uma vida de descanso, crendo no Senhor Jesus. A bem da verdade é que nós somos tentados o tempo inteiro até uma vida de merecimento. Nós somos tentados
a pensar e a agir através de uma vida de merecimento. Nós fazemos coisas para merecermos algo lá na frente. Nós estamos muito acostumados em, eu vou fazer algo para eu ser beneficiado. A gente usa muito isso. E aqui, quando o autor, ele usa justamente a ação de Deus em Gênesis, para falar sobre o descanso. Ele fala assim, que até o próprio Deus, ao sétimo dia, ao concluir a criação, ele descansa. E então ele faz esse paralelo com a minha e com a sua vida, com a nossa vida cristã, e diz assim, da mesma forma, nós também, como filhos e filhas de Deus, também temos que descansar, encontrar o nosso descanso no Senhor Jesus. E aí, o autor falando desse tema, sobre descansarmos na obra de Jesus, de repente ele então lança essa verdade sobre como é importante a palavra do Senhor, sobre a importância da palavra de Deus. E aí o verso 12 ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Primeiro ele diz, para eu e você nos esforçar pela fé, a nos manter neste descanso. Mas agora ele diz, porque a palavra de Deus é viva. Queridos, a palavra do Senhor é viva. E por que ela é viva? João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, ele começa dizendo o quê? Porque o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João mostra que o verbo, a palavra, o logos, não era apenas um objeto, mas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E João apresenta Jesus como o verbo vivo de Deus, como aquele que se transforma, se materializa, se assim pode dizer, na palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra viva sobre nossas vidas. E aqui, o autor aos Hebreus está dizendo, porque a palavra de Deus, ela é viva. Por que a palavra de Deus é viva, Samuel? Porque Cristo é vivo. Porque Cristo, quando lemos a palavra e temos compreensão de Cristo, Cristo está vivo. Cristo não é um personagem morto na história. Jesus não é um personagem no passado, Jesus é um personagem do presente, é o Senhor, é o Salvador, é o Rei que reina, amém, queridos? Então, veja, Jesus não é algo que ficou lá atrás, mas é alguém que está presente. E então, porque a palavra é viva, é justamente porque o autor, e o autor é ele mesmo, aquele que escreve acerca de si mesmo. E a palavra do Senhor vai dizer que sem ele, nada do que foi feito existiria. E através das mãos dele, tudo subsiste. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós conseguimos perceber ao nosso entorno, só existe, só é possível a gente perceber, porque existe alguém o sustentando. Amém, queridos? Só existe uma vida que você pode chamar de vida, só existe um amanhã, só existe uma noite, porque Cristo, com o seu poder infinito, o segura nas suas próprias mãos. Só existe um senso de estabilidade, um senso de paz. Por quê? Porque a paz procede dele e ele sustenta essa paz. Se ele soltar essa paz deixaria de existir. Então veja, aqui o autor está dizendo que a palavra é viva, e se ela é viva, ela produz vida em nós. Cristo vivo produz vida em mim, produz vida em você. Em outras palavras, quando eu leio, quando eu medito, quando eu torno a leitura da palavra do Senhor no meu dia a dia, quando eu faço disso um hábito, e a minha leitura, a minha meditação na palavra do Senhor manifesta Jesus, eu tenho a oportunidade de, como cristão, ser vivificado por Ele. Amém, queridos? Jesus, em João 10, ele vai dizer, na parte B do versículo, ele fala assim, porque eu vos dou a vida, e a dou em abundância. Eu venho para lhes dar a vida,
e a vida em abundância. Queridos, a palavra do Senhor é importante na nossa vida porque ela tem o poder de vivificar o seu espírito, vivificar o meu espírito. A cada dia que você tem mais e mais contato com a verdade do Evangelho, mais cheio de vida de Deus você estará, mais cheio da realidade de Deus virá sobre a sua vida, mais realidade espiritual estará sobre você. Pessoas com o espírito mortificado são pessoas que não entenderam o privilégio de se alimentarem da palavra do Senhor, de estarem na presença do Senhor Jesus Cristo. E aí, a gente perde muito, por quê? Porque não nos deleitamos na presença dEle. A vida, assim como a morte, a Bíblia vai dizer que o pecado gera a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quando a gente entende, queridos, que o dom de Deus gera vida em nós, e quando a gente compreende isso, a gente começa a nos aproximar de Deus. Por que que existe toda uma geração perdida no caos, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente e até mesmo fisicamente, em todos esses níveis? Por quê? Porque cada dia mais as pessoas têm se distanciado da verdade do Evangelho. As pessoas têm se distanciado. Nós ouvimos o tempo inteiro que o Estado é laico, que cada um pensa e cada um vive da maneira com que você quer viver. Esses dias nós estamos em um embate em que nós estamos sendo bombardeados, nossas crianças sendo bombardeadas, simplesmente pela ideia de defender o orgulho que vai totalmente contra os princípios da verdade eterna. E aí, queridos, não é a luta contra uma classe de pessoas, não é nada disso, mas é a importância que a nossa geração tem dado ao que de fato fará sentido para a nossa eternidade, fará sentido para o nosso futuro. Eu ainda não vi as pessoas defenderem com tanto afinco o mês do orgulho bíblico. Sabe? Vocês entendem isso? E aí, quanto mais nos distanciamos da verdade do Evangelho, mais difícil será sermos vivificados pelo Senhor nosso Deus. Mais difícil será pessoas serem vivificadas em Deus. E aí há uma dificuldade, porque um sistema demoníaco é tentado, ou tentam implantar esse sistema na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar. E aí é uma luta. Todo dia você se levanta e você precisa lutar contra esse sistema. Porque esse sistema vem e ele fica o tempo inteiro maquinando contra a sua realidade de vida. E aí, se a gente não ficar esperto, a gente acaba sendo destruído, a gente acaba sendo mortificado, quando na verdade deveríamos estar sendo vivificados. Então percebam, queridos, quando a Bíblia diz que estamos numa batalha, estamos numa guerra, de fato estamos numa guerra, e essa guerra não é simplesmente pelo momento presente, mas é pela nossa eternidade. Então veja, quando a palavra está dizendo que ela é viva, está dizendo que eu e você temos a oportunidade de sermos alimentados pela vida do Senhor em nós. O autor também diz que a palavra é eficaz. É interessante nós pensarmos sobre a eficácia da palavra. Por que ela é eficaz? Porque ela produz transformação naqueles que a ouvem, naqueles que a leem e a praticam. A palavra é eficaz porque ela gera mudança, ela gera transformação. O autor, ele compara, e ele faz a comparação da eficácia da palavra ser superior a uma espada de 2 gumes. Ele diz assim, ela é eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
E é interessante que a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse poder de transformação de maneira cirúrgica. A palavra de Deus tem esse poder de mudar a nossa vida, não de maneira rasa, superficial, mas a palavra do Senhor em nós tem esse poder de ir nas nossas entranhas. E o autor diz que ela faz até separação, alma e espírito, juntas e medulas. E quando nós pensamos para refletir sobre isso, eu fico pensando, queridos, como que acontece, por exemplo, um transplante de coração. O cirurgião ele tem que ser excelente no seu trabalho. Nada pode dar errado ali. Nenhum detalhe pode dar errado. E eu uso essa comparação para dizer como é a maneira precisa que a palavra de Deus opera em nossas vidas. Veja, irmãos, Deus não está preocupado simplesmente em sanar, em resolver os seus problemas superficiais, mas Ele quer entrar no mais íntimo da sua vida e trazer uma transformação real para a sua história. Sabe, eu fico olhando aqui e vejo um Deus que está preocupado com detalhes. Um Deus que está preocupado com as suas emoções, com o que passa no seu íntimo. Um Deus que está preocupado com o que passa no seu interior. Isso é o que o autor está revelando sobre quem é o nosso Deus, sobre o que Ele espera. E Ele diz assim: na minha palavra vocês vão encontrar essa eficácia. Na minha palavra vocês vão encontrar essa transformação. Samuel, por que muita gente não encontra? Porque às vezes ao ler, ao ouvir, não ouve e nem lê pela fé e nem se tornam praticantes. Aí fica difícil a transformação. Aí fica difícil a mudança. Aí fica difícil Deus operar algo. Ou melhor, a palavra dele operar algo. Por quê? Se nós não nos esforçarmos em dizer: opa, peraí, pela fé eu me lanço sobre essa verdade. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita coisa que você vai ler na palavra do Senhor e que você vai ter que se lançar em fé, com fé. Às vezes, a gente está procurando razão, racionalidade naquilo que o Senhor espera que eu e você tenhamos fé. Tem situações na palavra que se você não lê a partir, numa perspectiva de fé, você vai virar um ateu, você vai virar um cético. E não é isso, e não é essa ótica que Deus quer trabalhar em nós. Pelo contrário, o que o Senhor quer é que haja uma transformação. E para que haja essa transformação, o meu coração precisa estar cheio de fé, sabendo que o que eu estou lendo é a palavra do Senhor. Sabendo que aqui está se manifestando o autor da vida. Então, eu vou dizer sim para essa verdade, e vou dizer não para a razão que eu tenho, para a racionalidade, para o meu intelecto. Eu vou dizer não, porque muitas coisas que eu penso, muitas coisas que eu acho normal, a palavra irá condenar. E se eu não me lançar em fé, eu vou desistir no meio da caminhada. Veja, o autor aqui está preocupado em dizer para os irmãos: ei, vocês precisam descansar na obra do Senhor. Vocês precisam crer que Jesus fez um trabalho que ninguém precisa fazer mais. O trabalho dele, o sacrifício dele é eterno. Mas aqueles irmãos, os quais receberam em primeira mão essa carta, eles estavam vacilantes, querendo retroceder, irmãos. Eles estavam vacilantes, querendo olhar para trás. E quantas vezes é assim na nossa vida, irmãos? Quantas vezes eu e você queremos olhar para trás? Quantas vezes nós queremos retroceder? Por quê? Porque quando olhamos para a verdade, nós dizemos assim: não, mas essa verdade é demais. E aí a gente quer retroceder. Mas por isso, ao ler a palavra, eu preciso me lançar a ela com fé. Sabe, meu querido, não olhe para a palavra de Deus como um livro de regras, como um livro de pode, não pode, mas olhe para a palavra do Senhor com um aspecto de: opa, Deus, fala comigo, Senhor, e aquilo que o Senhor falar comigo, eu colocarei em prática na minha vida.
Senhor, ministra ao meu espírito e eu serei transformado. É permitir, queridos, que o autor mova as peças que precisam ser mexidas. É permitir que o autor mude o que precisa ser mudado. Preste atenção. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É uma transformação íntima. É por isso que eu falava alguns dias atrás, que a religião provoca em nós uma mudança exterior. A gente muda o jeito de falar, o jeito de vestir. Mas o Evangelho do Senhor Jesus muda o nosso íntimo. Muda o nosso interior. Sabe, quando eu olho para esse aspecto de juntas e medulas, nós estamos indo para um nível microscópico. Olha o potencial da palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Vai no nível microscópico. É nesse ponto que a palavra do Senhor quer adentrar. E aí, queridos, sabe, quando você olha para qualquer moléstia, qualquer enfermidade, qualquer adversidade da vida humana, você diz assim, Samuel, Jesus tem resolução para qualquer problema da vida humana? Tem. Há 2000 anos, aproximadamente, esse texto está sendo escrito numa época em que a medicina não era tão avançada. E você está vendo aqui o autor falando sobre divisão entre medula e juntas. Hoje é normal a gente falar sobre medula, sobre células troncos, mas esse texto é escrito há 2000 anos atrás aproximadamente, e está aqui a palavra do Senhor dizendo o que ela pode fazer na nossa vida. Queridos, quando você olha para a medicina e vê a medicina avançando, aqui a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, ei, aquilo que um dia a medicina vai ter como normal, eu estou dizendo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, é poderosa para fazer transformação nesses níveis. Então significa que há algo demasiado para Deus? É claro que não. Há algo difícil demais para o nosso Senhor? Existem enfermidades que são difíceis demais para Deus? É claro que não, irmãos. Olhando para esse texto, eu percebo que a pior das nossas enfermidades são pequeninas diante do nosso Deus. O pior dos nossos problemas são mínimos diante do poder do nosso Senhor. Então, queridos, se tem a possibilidade de você ficar com a fé ou ficar com a razão, fique com a fé no Senhor Jesus. Se você tem a oportunidade de escolher, escolha o caminho onde você se lança aos pés de Jesus. Escolha o caminho onde você se coloca na dependência de Jesus, porque é isso que Ele espera, é isso que a palavra dEle diz para mim e para você. Eu estou vivendo uma situação, uma causa que para mim é impossível. Mas eu vou confiar no meu Senhor, eu vou descansar no meu Senhor, eu vou me lançar sobre Ele. E a gente só faz isso quando nós temos essa experiência com a palavra dEle. A gente só faz isso quando nós, pela fé, nos lançamos aqui, no conhecimento do nosso Senhor. Então, queridos, se há um conselho que eu posso dar lance aos pés do Senhor, através da palavra dEle. Sabe, lance-se aos pés do Senhor, através da palavra dEle. Hoje à tarde eu conversava com um irmão e ele dizia justamente isso. Numa época da vida dele que ele estava em dificuldade, ele estava passando muitos problemas, ele então se lançou na leitura da palavra, ele se lançou em um relacionamento íntimo com o Senhor, e sabe o que aconteceu? Ele teve o espírito vivificado, a fé renovada, e ele permaneceu na presença do Senhor. Porque muitas pessoas afastam, se apostatam da fé. Por quê? Porque nos seus momentos de luta, de adversidade, eles não vão para o lugar certo. Eles não correm para onde deveriam correr. Se afastam do Senhor, se afastam da palavra dEle. Mas que nós, no nome de Jesus, façamos o contrário. Que nós venhamos nos lançar aos pés do nosso Senhor. Amém, queridos?
E o autor também diz, ei, ela divide, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela divide entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é como uma espada, ou melhor, muito mais eficaz que uma espada, e ela não para por aí. Ela tem aptidão para trazer discernimento entre os pensamentos e propósitos do coração do homem. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque, gente, a verdade é que eu e você vivemos a vida como uma montanha russa, é ou não é? Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Um dia a gente está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Outro dia a gente já está com um monte de pensamento do cão, não é verdade? De repente você está cheio de amor, de repente vem um ódio no seu coração, dá uma raiva, dá vontade de sair dando bicuda. É assim a vida do ser humano, cheio de temperamento de altos e baixos. E aí, aqui a palavra do Senhor está dizendo que ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, ela também funciona como um aferidor, ou melhor, como um guia. Como alguém que nos levará pelo caminho certo. Significa que chegará momentos em que nós vamos querer andar no caminho errado. Mas a palavra de Deus, ela é apta para nos colocar no caminho certo. Amém, queridos? Tem momentos que eu vou olhar para a lógica e vou dizer assim, eu vou escolher o caminho errado. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, opa, não, escolha o certo. Porque ela tem esse poder em nossas vidas. Então eu e você precisamos lançar a palavra do Senhor, crendo que ela também é este guia, esse manual, esse facilitador para a nossa caminhada. O salmista ele vai dizer, a tua palavra é luz para o meu caminho. A tua palavra é luz para o meu caminho. Isso significa, irmãos, que podemos até estar passando num tempo de trevas, de sombras, mas se eu tenho a palavra do Senhor como meu guia, se eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, significa que mesmo em um tempo de adversidade eu posso ter luz, eu posso saber para onde eu estou indo, eu posso saber para onde eu estou caminhando, o que na verdade a maioria das pessoas não sabem para onde estão caminhando, porque muitas das vezes seguimos os pensamentos e os propósitos do nosso próprio coração. Às vezes tomamos decisões baseadas aqui em nossos sentimentos, e nós sabemos que o coração do homem é enganoso, nós sabemos que a gente é, como eu disse aqui. Então a palavra do Senhor, ela é apta para trazer discernimento. Ei, quantas decisões você iria tomar e não tomou por causa da palavra do Senhor na sua vida? Quantas coisas iam dar errado na sua vida e você voltou atrás? Por quê? Porque o Senhor Jesus estava ali te centralizando. Quantas vezes, irmãos? Não foi uma e nem duas, não, foi várias vezes que você se lançou no caminho certo. Por quê? Porque a palavra do Senhor te motivou a isso. Porque a palavra do Senhor te apontou para isso. Então, se há um conselho, alimente-se dela, porque no momento da dificuldade, o seu alimento vai te nortear. Leia ela, porque no momento certo, ela será luz para o seu caminho. Ela será lâmpada para os seus pés. Sabe, esteja firmado nela, que no momento da dificuldade, no momento que a sua vida balançar, ela será a sua firmeza, ela será o seu firmamento. Então, se lance com sede, com amor, com fome sobre a palavra do Senhor, porque ela vai te ajudar, ela será o seu aferidor. E por fim o autor diz, ei, e não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O que significa isso? É simples. Ei, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo. O autor bíblico vai dizer assim, se eu subo ao alto monte, ali o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Aí ele faz uma pergunta, para onde fugirei da tua face?
Deus te conhece de dentro para fora. Deus conhece o mais íntimo dos seus pensamentos. Mas mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de pensar. Mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de se achegar a Ele. Mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de orar, falar com Ele. Mesmo assim, Ele te dá a oportunidade de ter o conhecimento dEle através da sua palavra. O seu Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, Ele permite ser achado por você, se assim eu posso dizer. Ele permite que você se aproxime dEle. Mesmo sabendo o pecador que você é, mesmo sabendo que eu não estou valendo nada, Ele permite que eu me aproxime dEle, queridos. Esse Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E Ele diz assim, né, o autor diz, os olhos daquele a quem temos que prestar contas. Haverá um dia que todos, sem exceção, prestaremos contas. E prestaremos contas não para um juiz leviano, para alguém que não faz ideia do que é a verdadeira justiça, para alguém que não conheça os fatos na sua totalidade. Não. Um dia prestaremos contas para aquele que sabe todas as coisas. Isso, de certa maneira, nos gera alívio. E, de certa maneira, nos gera temor e tremor. Porque sabemos que nossas ações, mesmo quando achamos que estamos sozinhos, lá Ele está. Mesmo quando achamos que ninguém está vendo, Ele está vendo. E aí, é nesse momento, querido, que faz sentido você descansar no Senhor Jesus. É nesse momento que faz sentido você se apropriar da palavra dele. Por quê? Porque lá no final você sabe como que termina. Lá no final você sabe que você vai estar diante dele. Você não vai estar diante do grupo que está levantando a bandeira do orgulho tal. Você não vai estar diante do grupo político, disso, daquilo outro. Você vai estar diante dele. E isso faz todo sentido para o crente. O crente que procura andar no caminho do Senhor, essa palavra faz sentido. É eu saber que no final tudo vai estar bem. Como que eu sei que tudo vai estar bem? Porque eu quero viver uma vida confiando, descansando nele. Então vai ter situações que a vida vai me lançar contra a parede. Mas se eu estiver na palavra, vivendo, submisso à verdade do Evangelho, esse momento vai passar. E o que vai ficar é a eternidade me esperando. O autor está dizendo aqui, ei filhos, olhe um pouquinho mais além. E percebam que o que vocês estão vivendo agora, lá na frente a conta vai fechar. Queridos, alimente-se da palavra hoje, porque ela vai ser a sua força para você chegar lá na frente. O Senhor Jesus é o que vai te dar o gás para você chegar lá na frente. Sem Ele, nada podeis fazer. Não tente caminhar sem Ele, não tente viver sem Ele. Os dias são maus, são demais, irmãos, mas não tentem viver sem Ele. Os dias são difíceis, são, mas vamos permanecer firmados nele, vamos permanecer focados nele. Vamos deixar nosso coração cheio de imundícia e exposto diante dele. Às vezes nós queremos esconder, às vezes nós queremos tapar aquilo que Deus já sabe. E aí, no dia da eternidade, o dia que nós vamos prestar conta, Ele vai olhar e falar assim, filhinha, eu já sabia. Filhinha, eu já sabia. Mas Ele não vai dizer assim. O que o Senhor Jesus disse é, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é forte, não é? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheço porque, é lógico que Deus conhece todo mundo. É claro, é óbvio. Mas quando eu estou dizendo, não, Deus, eu estou bom demais, eu sou bom demais. É eu dizendo para Deus, e é eu fechando o meu coração para o Senhor. É eu dizendo, não vai entrar aqui não. E quantos, irmãos, quantos vão chegar naquele dia, dizendo assim, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, e Deus vai virar e dizer, conheço você não. Então, queridos, veja, o Deus que nós servimos, Ele está preocupado, sim. Ele está preocupado com as coisas superficiais da nossa vida, sim. Mas mais que isso, está preocupado com o que está acontecendo aqui dentro, ó, no íntimo. E aqui está a importância da palavra do Senhor. Ela vai te ajudar
Há um processo de transformação, de mudança, que te levará para mais perto do Senhor Jesus, que te levará para mais perto de Deus. Sabe, não permita que o inimigo lance seta sobre a sua vida, te afastando da palavra do Senhor, amados. Permita que o Senhor, o Espírito do Senhor, ministre o seu coração todos os dias e faça você ter fome, ter sede, ter anseio pela verdade do Evangelho, todos os dias. E todos os dias ela é viva, ela se multiplica, ela vivifica você. Ela traz eficácia de transformação sobre a sua vida. Ela traz discernimento sobre a sua realidade. Ela traz paz ao seu espírito quebrantado. Ela traz.